Sexta-feira, 7 de agosto de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar este programa. Daqui a pouco ele vai estar disponível também em podcast. Logo mais, reprise na Plena TV. E também pela Alexa, é só dar o comando, Alexa, ouvir Folha FM. Pode baixar o nosso aplicativo exclusivo da Folha FM, onde você for, onde você estiver, a gente vai estar junto aí com toda a nossa programação. São 7 horas e 12 minutos em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos às principais informações e como a gente faz todos os dias, tem previsão do tempo para abrir aqui o programa. Desde do início da semana, a gente está relatando aqui pelos boletins do Instituto Nacional de Meteorologia a virada de tempo que ia acontecer primeiro no sul, depois centro-sul, sudeste, a partir de quarta, quinta-feira. E o boletim previa aí muito vento, muita chuva para o sul, consequentemente também aqui para a região sudeste. Agora, o calor não cessa, é um negócio impressionante. A previsão para hoje, e aí vai se cumprindo. Lá no sul do país, ontem teve tragédia, muito vento, muita chuva, né? Famílias desabrigadas, desalojadas, atingidas aí por um tornado, foi muito violento. Agora, para hoje no estado do Rio, e aí, em particular aqui, Campos, olha como é que começa o dia, predominantemente ensolarado, 35 graus, não pode dar certo isso, não vai dar certo, nós estamos no inverno brasileiro, gente, 35 graus de máxima, mínima de 20, olha aí as imagens para quem está acompanhando a gente agora pelas redes, Trevo do Índio, tá com sol, céu tá com algumas nuvens, mas dá para ver o horizonte aí azul, né? E a previsão para hoje é isso, tempo bom, sol, poucas nuvens e 35 de máxima, 20 de mínima. Porém, o alerta tá aqui, ó, ventos fortes previstos para hoje. A previsão de ventos agora pela manhã, só conferir aqui no detalhe aqui do vento, se tem, ó, aqui na região norte, por enquanto, do estado, está prevendo 25, 30 quilômetros por hora para o fim da tarde, lá pelas 4, 5 horas, ventos fortes e com vento forte chegando aí a 30 km, pelo menos por enquanto, 31 quilômetros. Agora, no Rio de Janeiro, a Defesa Civil alerta para mais de 100 quilômetros, cerca de 110. Ontem foi registrado ali no sul do país, vento de 118 quilômetros por hora. Só um detalhe para acrescentar aqui nessa informação e a gente seguir com o programa, é que hoje a rede pública estadual e a FAETEC não terão aulas. Atenção aí, hein? Tanto a rede pública de ensino quanto a rede FAETEC, né, tiveram aí as aulas suspensas, que havia suspensão de aula já prevista para o Grande Rio, região metropolitana, Zona Oeste, porém o governo do estado decidiu ontem, né, estender essa suspensão de aulas para todas as regiões do estado. Então, portanto, hoje não terá aula na rede pública estadual e também na rede FAETEC, que pertence ao estado. Agora, na rede particular, eu não recebi nenhuma informação. São 7 horas e 16 minutos. No programa de hoje, com Everton Luna, nós temos a satisfação, o prazer de receber aqui a Daí Cristina Malquitete de Moraes. Só quem conhece a Daí assim é Fábio? Deixa eu ver quem mais. Mamãe, papai, os familiares, os amigos muito próximos. Agora, se falar Tininha Mol, aí o fã-clube é grande. Aliás, vou até recorrer aqui às páginas lá das redes sociais da Folha
pra gente falar. Muita gente comentando, curtindo, essa é sensacional e ela é, de fato, tá aqui com a gente nesta manhã. Ela é procuradora do município de Campos, é advogada, é atleta amadora de corrida de trilha e montanha, trail running. Isso não é para fraco não, só vou avisando, não entra não. Vamos falar, Tininha, muito, conversar bastante, um pouco da sua história, um pouco dessa rotina de trabalho e treino, esses ciclos de preparação para uma prova grande que você vai disputar agora, gigante, que é desejada assim, 10 em cada 10 que disputam essa modalidade esportiva sonham em estar lá nesse campeonato, na final do Mundial de Trail Running na França, e você vai estar lá representando Campos e claro que a gente vai estar aqui na torcida grande por você. Então, bem-vinda, obrigado pela presença. Já vou trazer o seu bom dia, só passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente já começa esse bate-papo, né? Vamos lá. 7h17, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem, e também com Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e da região, e Radimed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Confirmado então, aulas suspensas na rede pública estadual, né? Essa informação para quem está ligado agora, fique atento aí para, né, tanto os jovens, crianças hoje, né, ficar em casa, principalmente no período do início e fim de tarde, já com as rajadas de vento podendo chegar aqui na região. Educação de Campos eleva a IDEB para 5,7 e tem maior nota da história. Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, referentes a 2025, foram divulgados nesta quarta-feira. Na terça, a gente falava aqui com o ex-secretário de Educação, o Marcelo Feres, e ele revelava aqui em primeira mão, olha, vai sair a nota, e nós batemos recorde histórico em Campos. Muito bom. Show de Jorge Versilo atrai multidão na festa de São Salvador. Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes do CREA visita São João da Barra. A Romeu Lins, skatistas de Campos realizam petição para renomear praça. Então foi pedido já a renomeação aí da praça em homenagem ao Romeu Lins. Procissão do Santíssimo Salvador pelas ruas de Campos. Lula lidera, mais Flávio diminui vantagem ao primeiro e também segundo turno. Presidente Lula com 25%, 7 pontos a mais que os 18 de Flávio Bolsonaro do PL. E MTT define operação especial do transporte público para a Expo Agro. Macaé está entre as 8 novas rotas domésticas na operação de jatos da Latam. Campos ficou de fora, né? Primeiro debate para governador do Rio será no próximo domingo, às 20 horas, na Casa Firjan, pela TV Band. Casos suspeitos de febre maculosa em São Fidélis são descartados. Foram descartados aqueles casos, inclusive de um veterinário, não era veterinário? Um médico veterinário, então, não foi a febre maculosa. O Gabriel, né, que é veterinário. Esse segue em análise ainda. Desculpa, confirmando a notícia aqui, o caso do Gabriel segue em análise ainda. Cerimônia marca a abertura da Expo Agro. Aqui ainda em destaque, Goitacás confirma Ricardo Bóvio como diretor de futebol para 2026. Inscrições para o segundo tour São Francisco são prorrogadas e destaques aqui ainda no portal folha1.com.br que você pode conferir aí a todo instante. 7h21. Olha, nossa convidada de hoje, Tininha Mol, está com a gente.
de Campos, é advogada, atleta, procuradora do município. Ontem, inclusive, né, o Fábio estava falando, foi feriado em Campos, vocês foram agilizar o processo em São João da Barra. E assim, você conseguiu realizar o sonho de estar na final do Mundial na França. Aliás, começa na Suécia, né? E termina na França. Negócio chique também, né? Que negócio fino, né? Se a pessoa se terminar a corrida, vamos tomar um vinho, comer um croissant. Ô, meu pai, isso é a parte boa. Tininha, bom dia, prazer, dia. Obrigado pela presença aqui com a gente. Estar aqui com você. Ah, legal. Passar um pouquinho dessa experiência, como vai ser essa aventura e toda. Caramba! Ô, gente, a altitude lá é negócio de chega a 3.500 metros. Ela pode, inclusive, passar dos 3.500 metros durante a prova. Sim. Deve passar, né, Tininha? Você vai contar isso pra gente. Mas para não ficar reclamando igual esse jogador de futebol que vai jogar ali e fica reclamando. Não, tô brincando. A sensação de rarefeito na altitude é um negócio impressionante, né? Eu nunca fui nessa altitude, mas o que a gente entende aqui dos picos que a gente tem, que a gente já conseguiu ir, o negócio é complicado. Até quando muda o clima para uma região mais seca, que é o caso da região centro-oeste, central do Brasil ali, Brasília, Goiás, já diminui a umidade relativa do ar, a gente já sente. Imagina lá nessa altura. O esporte, quem faz esporte sente muito mais. Muito mais. Apesar de toda a preparação. Tudo aí. Sim. Bom, mas vamos lá, vamos começar esse bate-papo, porque aí Cristiano, que é Ironman, né? Homem de ferro, tá? Ele falou, Nogueira, vamos conversar com Tininha lá e tal. Falei, bom, ela faz trail running. Nós corremos no asfalto, é mole. Quero ver a gente correr nessas montanhas aí desse jeito. Ele mesmo falando, falei, rapaz, se você que é corredor passa o dia inteiro fazendo uma prova, imagine eu que só corro uma meia dúzia de quilômetros aqui. Vamos lá. O meu caro Everton Luna, bom dia, bem-vindo, prazer, bom contar com você sempre aqui nessa bancada. Bom dia, Nogueira, bom dia, Tininha, bom dia, Beto, bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes, espectadores do Folha no Ar. Tininha, acho que é importante a gente começar do começo, né? Isso, vamos contar a história. Você é advogada, procuradora do município. Como que começou a sua paixão pela corrida? Sim, vamos lá no início. Eu tenho que contar que eu nunca fiz assim, esportes de corrida e de academia. Eu fui bailarina clássica minha vida inteira. Então, eu comecei no balé clássico com 5 anos. Eu fazia... Aqui a gente tem a Lia Clélia Serrano, que sempre foi... academia daqui de Campos que tinha os balés, e aí eu vivi até meus 15 anos dentro do balé clássico. Minha irmã foi bailarina do Teatro Municipal e a gente sempre era o dia inteiro dentro da dança, né? Mas eu acho que isso trouxe uma disciplina para a vida, assim, porque a gente treinava muito, né? Mas dentro de uma condição totalmente diferente. E aí depois fui fazer faculdade, dentro da faculdade eu já comecei nos esportes coletivos, porque eu participava do diretório parte esportiva, gostava de jogos jurídicos, então jogava basquete, futebol feminino, handebol, ainda não era na corrida. E casei, tive 2 filhas, passei em concurso, fui trabalhar. Quando chegou uns 45 anos, então assim, é importante falar assim, eu não comecei nova na corrida, isso aí eu corro... Falo que eu corro 14 anos, mas eu comecei assim, bem mais, já mais de 40. Eu falei assim, gente, agora eu preciso fazer alguma coisa, já não danço mais, então eu preciso fazer um esporte, eu quero fazer uma coisa para melhorar a minha saúde. E comecei a fazer musculação, porque eu falei, nessa idade a gente já tem que ter músculo, né? Vai envelhecer. Então tem hoje essa orientação da gente envelhecer com mais músculos. E comecei a entrar num estúdio para fazer musculação. E dali, meu professor na época falou assim, você não quer correr? Aí eu falei, não sei, nunca corri. E ele falou assim, bom, vamos fazer assim um pouquinho na esteira. Me colocou um pouquinho na esteira, comecei a correr ali na esteira. Não gostei, ele falou assim, então vamos te inscrever numa prova de rua? Aí aquela cilada, te bota numa prova de 5 quilômetros. Foi uma prova que tinha no Flamboyant, em torno das pracinhas ali, né? Na verdade era 4 quilômetros só, dava 2 voltas nas praças do Flamboyant. E eu fui fazer essa prova, eu quase morri do coração.
Eu falei que eu nunca mais ia correr na minha vida. Eu falei assim, gente, acabou. Que coração disparado. Mas aquilo realmente era assim, era só falta de treino, né? Que eu estava começando e todo começo é assim, né? A gente vai evoluindo, o treino evolui. E quem começa hoje na corrida sabe que o começo é assim. E aí, daí que eu passei a gostar e comecei a aumentar as distâncias. Comecei a treinar mais, aí passei a correr 10 quilômetros, 20 quilômetros, depois 42. Aí fui para ultramaratona. Então, hoje eu já corri, minha prova maior foi 135 quilômetros. Mas desde o início, eu comecei a correr no asfalto, provas de asfalto, mas eu fui levada num grupo que começava a correr dentro da natureza, que é a prova de trilha. E eu fui correr em Rio Preto, aqui em Campos, né? Ali na localidade de Rio Preto, que tem muita montanha, muita trilha. E aí eu fiquei apaixonada por aquilo. Eu me inscrevi numa prova em Ilha Grande, que também é uma natureza maravilhosa. Eu fiz uma minha primeira prova lá em Ilha Grande, de 20 quilômetros, e eu fiquei apaixonada por aquilo, assim, pelo trail running. Então, daí que começou tudo, mais ou menos em 2014. É uma transição assim, porque na verdade se a gente pensa que balé é delicado, mas é delicado para quem vê. Sim. Se eu não tô errado. É delicado para quem vê, na verdade. Agora, para quem pratica o balé, é duro. Tem que ter muita condição. E não tô falando só, como é que é o nome daquela posição que fica na pontinha dos pés? É ponta do pé mesmo, ponta do né? pé É mesmo. sapatilha de ponta. Você ficar na pontinha dos pés, tem Horas. Horas. Tem um filme Titanic, eles estão dançando, eu não sei que tipo de dança que é lá no porão, e a menina desce para comemorar, e aí é aquela dança típica irlandesa, não sei qual, me fale agora qual país que é, mas é bem parecido com esses países nórdicos, assim e tal, aquelas danças brutas e aquela coisa toda, e a menina não consegue dançar aquilo. Só que aí ela para e faz esse ponta do pé. Caramba, todo mundo aplaude. Uma cena muito bacana. E que mostra, na verdade, assim, cara, tem que ter muita condição física para fazer balé. Muito. É muito duro, assim. Você vê, as bailarinas são sempre magras e esguia, né? Tem que ter toda essa disciplina, né? Não é só porque não come, não. É porque queima muito. Sim. Pelo contrário, tem que se alimentar bem. Repetindo o mesmo movimento, até a perfeição. Isso, e tem que ter muita condição física, tem que ter muito preparo físico, não só para aquele tipo de dança, como eu falei, daquele passo, mas, sobretudo, um ato completo, nossa. Agora, dessa condição dali, tá no ar-condicionado, aquela coisa, e ir para o meio do mato, como é que é isso? Aí é completamente diferente. Realmente, as condições quando a gente passa a correr ali no meio da natureza já mudam muito, né? Porque você tem... são muitas condições diferentes. O terreno, porque pode ter muita raiz, muito buraco, escorrega, pode ter lama, e as subidas, né, que podem ser íngremes, aí tem as descidas. Isso tudo traz, assim, uma condição já diferente de você movimentar. Não é um movimento contínuo. Você acelera em alguns pontos, na descida, na subida você vai força subindo, né? E o clima muda muito, porque quando você chega lá no alto já está muito vento, quando você desce já está muito calor. E fora que você está no meio da natureza, às vezes perto de nada, então a gente assim sofre algumas questões externas que a experiência ali na trilha e a gente vai aprendendo a lidar com essas condições de dificuldade, mas é muito gostoso, assim. Realmente a gente sente uma conexão com a natureza. Não é? Você sente que você está naquele ambiente que é verde, que tem água, que tem montanha. Então, é uma conexão diferente, eu acho, de uma corrida que você está ali no asfalto, no meio do calor da cidade. E ali você tem companhias. Sim. Aliás, para quem não está acostumado a correr, eu acho que a parte mais complicada é aqueles barulhos que é a companhia. Mas lá na trilha,
Como é que é lá na trilha? É mais complicado que no tribunal do júri? Porque você fica muito tempo sozinha, né? Fica. A gente da posição. Procura treinar sempre acompanhado, porque quando você entra pra trilha, não é bom você ir sozinha, né? Se perde, pode acontecer alguma coisa. Então, a orientação sempre vai acompanhado, pelo menos com uma amiga ou um amigo. Então, eu nunca fico muito sozinha. Às vezes, quando eu tenho que treinar, não tem jeito, eu mando a minha localização hoje para onde eu tô, eu digo onde que eu saí, e eu sempre tenho um material que eu sou obrigada a levar comigo, né? Todo mundo que corre em trilha, a gente leva uma mochila, que é uma mochila que atrás ele tem um cobertor de emergência, que é bem pequenininho assim, que no caso de eu me perder e tiver que passar uma noite num lugar frio, eu tenho ele para me cobrir, para não ficar com hipotermia. Eu tenho um lenço umedecido e tenho um kit de primeiros socorros, que é obrigatório, que tem assim as coisas principais: remédios antialérgico, remédio de dor, remédio de enjoo. É um kitzinho que todo mundo leva, né, para fazer um curativo, caso uma picada, um machucado. Então, é o cobertor, o kit de emergência, um casaco que é bem pequeno, que a gente chama um corta-vento ou um anorak, para caso de chuva. Se você está correndo aí, você tira ele da... E a gente leva alimentos que têm uma grande quantidade de calorias, mas que são pequenos. Géis e barras, uma barra de chocolate, e leva bastante quantidade, dependendo da quantidade de horas que você vai permanecer ali, né? Então, a gente sempre leva os alimentos e a água atrás e água na frente, com eletrólitos na água para repor a perda de sais. Então, assim, não é simples sair para correr, né? Na trilha, a gente tem que estar preparado numa condição, assim, mínima, se você vai levar algum tempo sozinha. E a maior preocupação, desculpa, naturalmente você, se deixar, você quer levar um monte de coisa, mas não é isso. Não. E o peso? E o peso. Conciliar peso com a corrida, exatamente. E ainda tem a questão de correr na natureza de animais, né? Animais. Uhum. Como que se prepara? Tem tem proteções específicas? Como é que faz para poder se proteger de uma picada de cobra, aranha e coisas que podem ter, né? Pode acontecer. Então, a gente sempre tem algumas orientações, assim, de caso aconteça alguma desses eventos. Até para você ir logo ser levado a um lugar onde possa ser atendido. Mas, por isso que a companhia sempre é importante. Você está com alguém que possa, né, te levar ou sair dali para avisar alguém que você está naquele lugar para te pegar ali. E a gente, quando está na trilha, a gente tem um caminho, né? Então, a gente não pode sair muito, porque a gente sabe se você vai entrar no meio do mato, nada. Você tem um caminho, geralmente é demarcado, tanto nas provas quanto nos percursos de treino. Você vai para um lugar demarcado onde as pessoas já demarcaram que ali você pode passar. E, geralmente, os bichos eles se escondem no entorno, né? Mas, assim, não tem jeito, tem treino que acontece. De você encarar uma cobrinha, passar uma ali perto de você, e aí a gente está ligado e passar... Eu já encontrei, assim, com alguns animais, assim, tipo tatu-bandeira grande... onça nunca encontrei, mas macaco, tatu-bandeira. Mas isso é legal, sabe? Que aí você fica, a gente fica meio assim, poxa, olha só que lindo, a gente para. A gente não deve nem interagir muito com eles, esperar eles irem para o caminho, para a gente poder seguir. Acontece muito a gente ter boi nos lugares que a gente vai treinar. E também saber lidar assim, com eles para deixar eles irem, para poder passar, para não vir em cima de você, né? Que acontece muito. Mas tem alguma história curiosa, assim, desses treinos, dessas provas? Tem muita. Eu, que tenho algum tempo, assim, já tenho várias histórias, assim, de treino. De até falar assim, não, eu estou vendo coisas, porque... a gente, quando fica muito tempo ali na trilha, a gente parece que começa a ver algumas coisas. Eu, uma vez, assim, no morro, eu estava sozinha nesse dia. Eu falei assim, gente, será que eu estou vendo coisas? Eu estou vendo uma família de macacos. E era passando, assim, atravessando, um de cada altura, passavam 5, assim. Eu falei assim, eu não sabia se aquilo era verdade ou não, mas eu acho que era.
E eu falei, se eu vou voltar, porque eu estava sozinha, não vou. E outra vez, eu já estava treinando há um tempo, eu com 2 amigos, e eu vi um do lado passando um cavalo branco. Eu falei assim, estou vendo um unicórnio. Aí eu falei assim, eles zombando de mim, que unicórnio? Unicórnio, não existe unicórnio. Eu falei, não, mas passou uma coisa aqui dentro do mato. Aí daqui a pouco ali na frente tinha realmente um cavalo branco passando. E cobra, assim, muito comum, gente, já de passar pela frente. E assim, a gente já não tem medo mais, mas a gente lida com essas situações. Mas tem algum material que você leva, alguma meia específica? Quando a gente tá em trilha que é meio fechado, que pode ter bicho, a gente é bom ir com meia mais alta. Não adianta a gente ir com... Porque quem faz trilha mesmo tem um pernito, né? Mas a gente não dá para correr com aquilo. Então, você tem que estar com um tênis. O nosso tênis, geralmente, é um tênis bem mais robusto, né? Que é um tênis com gripe embaixo, para não escorregar em lama. Então, ele já é um tênis mais casca-grossa, assim. Ele já evita alguma coisa de batida, picada de animal. E uma meia alta para proteger canela. Mas fora isso, não, né? Se acontecer... Só fé, né? É só fé e, né, torcer para que não aconteça alguma coisa pior ali, assim, em relação... Como é que é? Porque também tem outra parte, aí voltando cá para o asfalto, tem outra parte de conciliar o seu trabalho com os treinos. E seus treinos, naturalmente, são mais longos, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre a prova, né? A prova tem 60 quilômetros, não tem? 60 quilômetros, essa. Fala 50K o nome, né? Mas a bicha dá mais 10. Para quem já fez 50 mais 10, amigo, te contar, aí não deve ser fácil, não. Mas como é que é conciliar isso tudo? Então, a vida de mulher, principalmente, né? Eu acho mais difícil. Tanto que hoje tem uma discussão de participação das mulheres nas provas, né? Que antes era muito menor, mas hoje está crescendo muito. Mas é realmente pela dificuldade que a gente tem de conciliar a casa com treinos, né? E eu sempre levo isso, que é uma coisa que eu falo assim, eu acho as minhas redes sociais e levo a corrida para estimular outras pessoas, outras mulheres para fazerem o mesmo, mas realmente é difícil essa conciliar. Eu tenho que acordar muito cedo sempre, porque a gente geralmente trabalha 9 horas, começa às vezes um pouquinho mais tarde, mas assim, geralmente acorda bem cedo, 5, 5h30, para poder iniciar o treino. E aí treinar e estar pronta, né, para levar o dia inteiro trabalhando. Então, a conciliar casa, trabalho. A gente é atleta amador, atleta da vida real, não é atleta profissional. E é uma dificuldade, né? Então, é toda uma preparação de logística, de horário, sair cedo, treinar cedo, para poder... E aí, no final de semana, quando chega no sábado, que é o dia que sábado e domingo, as pessoas pensam, no dia que você vai se divertir, é o dia que eu me divirto na trilha, que aí eu posso levar 6 horas treinando. Eu saio 7 horas da manhã, chego meio-dia em casa. Já saí 7 horas, cheguei 4 horas da tarde, quando eu vou fazer um treino de 8 horas, né? E é assim, a gente treina mais longos no final de semana, que é quando no sábado e domingo, quando a gente pode dispor de mais tempo. A gente estava conversando em off com a doutora Anique Rebelo, teve aqui. Sim, e ela ela é amiga sua também. De infância. De infância, né? Não, e a Anique é maratonista. Maratonista, isso. Maratonista. E aí ela falou assim, conversando aí, e eu metido a corredor, a gente fica conversando aqui em off, né? Eu falei, como é que é? Qual a parte melhor? Porque na entrevista a gente não falou dessa parte pessoal dela. Eu estou revelando aqui, depois ela vai zangar, mas depois... Não, ela falou, Cláudio, o ciclo de preparação é muito legal. É muito legal. Exige muita... total disciplina. Como que o Everton, como que a alimentação é importante? Para você fazer um treino, vamos lá, de manhã, por exemplo... Não adianta você brincar de comer alguma coisa diferente do que está no seu cardápio planejado, que no outro dia você amanhece todo broxulento, todo... Sim, dor de barriga. E à noite você tem que começar num dia antes, na verdade, né? Você começa a se hidratar um dia antes e começa a comer mais carboidrato, porque você vai gastar tudinho ali no outro dia.
E depois, na volta, continuar repondo, porque realmente, eu quando tenho ciclo longo, eu chego a perder até 4 quilos, assim, só no ciclo de treinamento. Então, eu realmente tenho que aumentar a ingestão de carboidrato, de proteína, para não cair sua imunidade, né? Porque senão a gente fica doente mesmo. O carboidrato bom, tá? Não vai pensando que é pizza, que é hambúrguer, não. Aí você sai do... Não, mas vale. A gente Não, sim, dá uma fugidinha ali no meio, entre um e outro, você não aguenta, né? E, como Nogueira falou, né? É uma rotina muito estressante, né? Estressante, assim, no sentido de dedicação, né? Porque você tem que se planejar e você é mãe, você é advogada, você é procuradora. Então, como que faz para encaixar isso tudo? Exatamente. Então, a gente tem essa... Eu falo que assim, a corrida traz um ciclo virtuoso, porque a gente acaba comendo bem, dormindo cedo, para acordar cedo e fazer tudo que tem que fazer durante o dia, né? Então, é toda uma programação mesmo. Você se programa a sua vida, por exemplo, vai ser nesse... Eu tenho que treinar hoje, 2 horas. Aí eu acordo cedo, faço treino. Eu posso fazer 2 turnos, até separar. Se eu não dou tempo, eu tenho que treinar um pouco de manhã, um pouco à noite, para estar trabalhando naquele... Já começar a trabalhar, cuidar da casa, fazeres todos, e voltar, né, a dormir. E fora isso, assim, que tem toda uma preparação que envolve, né? Que é fisioterapia que você tem que fazer, massagem, fazer... mobilidade, alongamento, não é só correr, que a gente chama, né? A gente fala, não é só correr, sair e correr, porque tem muita coisa que envolve para você não ter problemas lá na sua corrida. O fortalecimento, que é imprescindível, né? Fazer uma musculação certinha, porque não é só o treino de corrida. A gente está falando aqui do treino de corrida, mas você ter que ter aquele treino de musculação pelo menos 3 vezes na semana, que é isso que vai evitar você de ter uma lesão muscular, porque as pessoas hoje começam a correr e não fazem fortalecimento e vão acabar tendo algum problema. Fazer fisioterapia, porque você vai ficar embolado, músculo, então tem que fazer a massoterapia, a fisioterapia, né? A nutrição toda, você consultar um nutricionista que vai te... Bem, se você tem um desafio, aí você tem que ter um ciclo alimentar ali meio diferenciado, né? Então, envolve muita coisa, não é só assim, vou correr. Se eu quero ter um desafio maior, eu tenho todo um envolvimento de vários profissionais, né? E essa rotina você mantém apenas antes das provas, ou é uma rotina que você já mantém assim durante todo o ano? Então, como eu entrei nessa de correr e participar de competição, porque eu não só corro para me divertir. Na verdade, eu corro para me divertir, mas eu também entro numa prova, me inscrevo em provas. E aí, a partir do momento que eu me inscrevo numa prova, eu falei assim, já que eu vou participar, eu tenho que me comprometer, né? E eu me inscrevo em provas o ano inteiro. Praticamente, eu faço uma por mês. Então, eu estou sempre treinando um ano inteiro. Assim, eu falo que eu não dou aquela paradinha. No final do ano, a gente, no último mês, dezembro e janeiro, são os meses que a gente tem mais leves, porque tem as festas de final do ano, então a gente fica mais tranquilo, assim, são treinos mais leves, a gente dá um descansinho, mas eu gosto de me manter o ano inteiro, assim, em competição e treinando, né, o ano inteiro. Faz diferença também, né? No mundo do futebol, a gente fala muito que perdeu o ritmo de jogo. Perde o ritmo. Perdeu o tempo da bola. Você perde o tempo da bola, né? A bola, você calcula um tempo, a bola quica, já era, foi embora. Você não pega mais. E como outro esporte qualquer, você perde o time, você perde Você parar totalmente, você vai perder. Aí você, para voltar, meio que começa, o corpo vai lembrar, você tem um condicionamento, você volta mais rápido do que uma pessoa que nunca fez aquilo, mas assim, não é bom. Eu não gosto, eu prefiro que me manter o ano inteiro em treinamento, em competição. Porque eu gosto, né? E eu gosto de desafios. Então, assim, eu durante o ano me inscrevo em diversos... Como são essas competições durante o ano? Eu assim, comecei a treinar em fevereiro. Em maio, eu fiz uma competição de 100 quilômetros.
Eu fiz uma prova de 100 km em maio. Senhoras e Agora no senhores, Brasil. Tininha Malta aí, ó. E aí foi um De treinamento. Tininha não tem nada, feliz não... Eu fui para Serra da Canastra, aqui em Minas Gerais, Nossa. que é um lugar lindo. E era uma competição que eram de 3 dias. Eram 100 quilômetros em 3 dias, mas o primeiro dia era só um aquecimento. Na verdade, a competição era em 2 dias. Então, os competidores ficavam em barracas, a gente ficou acampado no meio de um Parque Nacional da Serra da Canastra. E eles estavam acabando, o colchão e a alimentação. E aí o resto a gente levava. Então a gente chega assim na quinta-feira, eu entrava na barraca e eu corri na sexta, que era um aquecimento, e no sábado corri 46 quilômetros, isso na trilha, subindo, descendo montanhas lá, as cachoeiras. E no outro dia de novo, era comer, dormir e no outro dia começar de novo, mais quase 40 quilômetros. Então, assim, puxado, né? O treinamento para esse tipo, por exemplo, de prova, que são de 3 dias, eu tive que, durante 2 meses, eu fiz um treinamento de 3 dias seguidos de mais uma distância longa, para poder me adaptar para aquele tipo de prova que eu ia fazer. Para não sentir tanto. Não sentir. Consegue dormir nesse meio de 40 quilômetros para saber que outro dia você vai correr mais 40? Consegue. Que o corpo... Cansada. Consegue de cansaço, né? Cansa, a gente cansa e a gente dorme. Tem que dormir bem, né? Porque o sono, eu acho que é uma das principais ferramentas para você acordar bem, para fazer uma prova boa e treinar no outro dia. Se não dorme bem, a gente até faz cansada, mas não tem um resultado bom, né? Quanto tempo, mais ou menos? 100 quilômetros? O total deu 16 horas. Foi uma prova mais rápida, não tinha muita altimetria nessa prova. A Serra da Canastra, ela tem... A gente subia numa crista e ficava lá em cima e descia. Lá era muito trilha de cachoeira. Assim, passava por mais de 10 cachoeiras. Então, a gente passava pelo meio do rio, andando, pelo meio da cachoeira. Então, era uma prova técnica de terrenos diferentes, mas não era muito alto. Então, por isso que foi mais rápida. Caramba, rápida só 16 horas. Você, nessas corridas, você consegue fazer registros, assim, sei lá, tirar uma foto rápida, assim, para ir guardando, fazendo esse álbum de memórias, né? Faço, porque eu falo que eu não tô entre as primeiras, assim, eu não sou uma corredora de elite, eu não corro muito rápido, eu sou resistente, então eu não vou estar no primeiras colocações, eu sempre ganho uma na minha faixa etária, eu tô lá bem colocada, mas então o que me dá a possibilidade de curtir a prova. Eu tô numa prova e falo assim, gente, eu quero aproveitar isso, que eu tô no meio da natureza, aquele lugar lindo, então realmente eu dou uma parada, eu filmo, vou apreciar aquele lugar. Eu tenho registros lindos. Tenho, assim, cada filmes, fotos dos lugares. Porque são lugares que você não vai voltar. Não vai voltar. Eu falo que são lugares que só minha perna me leva. Nem de carro você chega, né? Tem lugares que você não chega de carro. Então, realmente só você chegando correndo ali. E pode ser que nunca mais tenha uma prova naquele exato percurso. Exatamente. Então, vale já aconteceu você se perder? Porque assim, você sabe que a questão de bússola na cabeça. Me perco muito. Rapaz, eu sou bom em dirigir, não gosto muito de dirigir, mas se tiver uma rotatória muito complicada, rapaz, eu sou bom. Você se perde ali correndo na 28 de Não, março? na 28 só tem um caminho, tem cerca do lado. Não, eu sou bom de GPS, sou bom, mas aí começa aquelas rotatórias, saída 3, saída 4, eu já perdi na primeira. Qual que é a primeira que eu não sei? As provas são muito bem demarcadas, né? Tem as marcações de bandeira, de coisas que você tem que seguir. Mas, às vezes, quando eu fico sozinha, e aí tem uma marcação muito distante do outro lugar, eu me perco. Eu não sou boa de caminho. Então, eu me perco. E, às vezes, vou lá 1 quilômetro, mas eu já sei, porque, assim, a gente que corre a trilha, a gente fala assim, se você andou e deu 1 quilômetro, se você não viu a outra marcação, você volta para o mesmo lugar, até você achar a marcação, porque você sabe que você saiu. Não arrisca não, que vai dar ruim. Não, você tem que voltar. Tá. Então, se você não viu, volta. Sim. Não, estou falando, essa questão de GPS, ela é muito interessante. E aí depende de cada um. Eu gosto, eu me oriento, fico treinando aqui com sol, com essas coisas, eu gosto. Agora, sempre quando tem rotatória aí, complica para mim. Tininha, você sabe que você tem 55 anos, que você já falou, e aí aqui a gente não está
a gente está falando com uma atleta. Eu queria muito, porque eu acho muito legal, eu não sei se você tem a dimensão disso. Não sei se você percebeu ali na postagem, deixa eu ver se eu acho aqui, mas enquanto eu procuro, eu vou pedir um favor a você. Porque, assim, você é um exemplo para muita gente. Não sei se você percebe isso. E não é nada forçado. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu sei quem você é e eu sei como que você é. Então, você não faz nada para querer se expor e dizer, não, siga o meu modelo. Não, você é um exemplo para muita gente com 50 a mais que precisa se cuidar e às vezes está relaxado, está no sofá e está pensando que não consegue e tal. Então eu acho muito bom você falar um pouco sobre essa questão de exemplo, essa questão de determinação, de força de vontade, de foco que você tem muito. Acho legal você falar sobre isso. É legal isso. Eu, desde o início, quando comecei nessa vida de correr, eu fui para esse lado, assim, eu falei, uai, eu gostei, eu acho que eu posso... E aí as pessoas me falavam, nossa, como você consegue fazer isso e manter? Sempre é essa pergunta. Eu falo assim, ó, eu acho que eu posso realmente inspirar outras pessoas, outras mulheres a fazer. E aí, assim, minhas redes sociais ali, sobre corrida, sobre esporte, para também levar um pouquinho, assim, desse estilo de vida que eu acho, assim, que é um estilo de vida, assim, que hoje a vida é tão... difícil, né? Se trabalha tanto, a gente tem tanto problema, a gente vive com tanta coisa em volta, assim, que tanta coisa triste, né? E eu acho que aí você colocando o esporte na sua vida e colocando, assim, um pouco da natureza, do contato com a natureza, isso ajuda muito, né? Então, assim, eu falo sempre, se você começar, que seja um pouquinho, né? Porque eu acho que... Lógico que eu faço ultramaratona, mas eu não indico a ninguém fazer, porque é uma coisa que é difícil, é estressante, mas eu acho que só o esporte em si, que seja 5 quilômetros, você andar, caminhar, né, e vai para a natureza, fazer um esporte, acordar, pegar um solzinho e sentir, né, aquilo e poder, nos finais de semana, fazer alguma coisa... já vale muito a pena para você sair da rotina de estresse do dia a dia, né? Conectar com a natureza. E eu acho, assim, que é um momento para a mulher, se pode ter aquele tempo para ela sair, fazer a sua atividade esportiva. É um tempo que pode ser só para ela. É um tempo que, assim, desliguei da casa, que é fazer da casa, das crianças. É um tempo que é seu, é meio libertador, sabe? Eu falo assim, isso é meio empoderador para a mulher, ter esse tempo para você fazer a sua atividade física e, se quiser, até melhorar um pouco, poder participar de uma competição, poder estar com outros amigos ali que vão te levar para esse lugar, né, diferente, para essas aventuras. Eu acho isso muito interessante para a vida, né? Então, eu sempre estimulo a todo mundo que quer começar, que quer... vamos começar, vamos viver isso aí. Eu falo muito, até a pessoa está começando, eu falo assim, não, vai, que você vai gostar muito, vem fazer, eu vou com você. Vem para esse mundo. Porque assim, e aquela história, depois que a gente começa, né, por mais... Isso, não quer parar mais, depois né? não para, depois não para. Não quer, porque aí você sente o gosto, e aí você vai trocando até... De coisas. Hoje em dia, por exemplo, eu comecei a correr na trilha. E aí eu comecei até a testar outros esportes. Eu já comprei uma bike, já participei na época da pandemia, participei do grupo de bike de mulheres aqui. Eu gosto da bicicleta, eu tenho um pouco medo do trânsito, assim, por me machucar na bicicleta e depois não poder correr, porque minha atividade principal é a corrida. Agora, eu no Rio de Janeiro, descobri a natação no mar, né? Comecei ano passado, já nadei em piscina, mas eu descobri a natação no mar ano passado e, gente, eu fiquei assim apaixonada, porque você nadar no meio do mar, naquele mar azul, e aí a gente nada... Eu tenho medo danado. Você dá deu... aqueles mergulhos ali e tal, quando você vai a Búzios... Você dá medo. Na minha primeira aula, eu senti um pânico dentro da água, o coração assim... E aí a professora falou assim, não, isso é normal. Aí você vai com instrutores do lado, né, no SUP,
E eles vão orientando. E é normal. Mas eu fui fazendo, e aquilo foi melhorando. Hoje eu vou. Você entende das correntes, você já consegue pegar aquela coisa ali? Eles vão passando isso pra gente. Eles estão sempre do lado, aí deixa. Se precisar de uma boia, se precisar, você sobe na prancha. Mas é incrível você estar ali naquele meio da natureza, do mar, né? É outra coisa que eu descobri agora, assim. Muito e você show. Intercalar as atividades de corrida é muito bom, né? Você sim. Não ter só corrida, porque é muito impacto, né? Estressa muito então, também. Você poder fazer uma natação, fazer uma bike, né? E aí eu agora estou na natação do mar, estou assim adorando. A gente começa cedo, com o sol nascendo. É uma coisa assim apaixonante mesmo. Eu estava conversando com o Cristiano e a Luísa. A Luísa é mergulhador. Agora ele falou que não está tanto, mas aquilo que você falou, o corpo lembra, né? Mas ele estava falando sobre nadar em rio e mar. Eu, moleque, gostava de tomar banho de rio. E Italva, com 50 graus no inverno. Italva, 50 graus no inverno. Você esquece. No verão, aquilo é loucura, muito quente. E aí, a gente pegava, às vezes, cortava umas bananeiras lá e jogava no rio. Você vinha, tipo assim, lá da Coroa até aqui, Martins Laje, no rio. Depois voltava a pé. Mas era criança, né? Fazia. Para mim era fácil. Mas ele falou, não, Nogueira, o rio, você pula aqui na direção da ponte, você tem que pular aqui no Cais da Lapa, para sair lá do outro lado você não sai reto, a correnteza é forte. No mar não é tão difícil assim. Enfim, eu fiquei imaginando, mas só vou compreender se fizer algum dia. E é interessante, né? Não é tão pesado assim lá fora, lá no mar. Tem dias que se tiver onda maior, aí fica mais difícil. Mas geralmente a gente tem que ter a experiência dos dias difíceis, mas geralmente a gente nada num mar mais flatzinho. E aí é bem gostoso. Ah, que legal. Mar calmo não faz marinheiro bom, né? Não. Para quem vai entrar numa competição já de natação, aí já você tem que pegar. Mas você já está meio que no caminho. Se correr. Você não pensa em fazer, não? Eu já fiz o Rei e Rainha do Mar esse ano pela primeira vez. Você fez? Fiz. Fui fazer, falei, vou, porque eu vou ter que participar, vou começar. Fiz a minha primeira, vou fazer a segunda agora em dezembro. Legal. Porque você entra no meio da multidão de gente dando soco, pontapé, todo mundo nadando junto. Aquela loucura, e eu que senti... na entrada do mar ali vai tudo embolado, né? Tá. 300 pessoas juntas nadando. Dá pesada? Nossa, vai pé no seu óculos, tira o óculos na sua cara. Que isso? Mão. Aí até espalhar, né? Aí você vai no meio daquela... E fica meio nervoso, né? Mas aí eu falei, vou participar dessa experiência, e fui. Legal. Então você sentiu como eu senti a corrida lá, negócio dos tênis, exatamente. Né? É um negócio interessante. Vamos fazer um intervalo, Everton? Pra gente continuar conversando e Tininha. Vamos. Aí a gente quer entender um pouco mais sobre essa prova, que é a Ultra Trail do Mont Blanc. Mont Blanc é uma montanha. Que ela eu acho que é a maior da Europa, não é? É a maior da Europa, e ela mais pega a Suíça, Itália e França, né? Então... Por isso que a gente fala que a prova passa por esses 3 países no entorno do Mont Blanc, que é um maciço. Chega a passar pela Itália também? Também. Caraca, que legal, hein? E eu estava vendo aqui no release, são atletas de 100 países. São mais de 10 mil atletas participando. Que legal, porque hein? não é uma prova, são 5 provas, né? São várias distâncias. A minha é a menor distância, da distância inicial, 60 quilômetros. Aí tem 100, 140, 170, 300. Eita, que beleza, hein? Aqui, vamos falar sobre daqui a pouco? Vamos. Porque assim, tem muitas dúvidas, tem muita coisa. A altitude, amigo, acumulada chega a 3.500 metros. A largada é na Suíça e chega em Chamonix, na França. Tempo aí, limite para fazer a prova de 14 horas e 30 minutos. Limite máximo. Não pode passar. Teve a travessia da ponte agora, para quem não acompanhou, né? E depois veio um caminhão de lixo ali, filho. Se você tá muito devagar, a ponte tem hora para reabrir. Ficou uma parte dela fechada. Você tá muito devagar, eu falo caminhão de lixo, mas tem um outro nome que dá lá. Os caras estão com pace acima de 7,5, 8, vem recolhendo.
Ó, aí teve um cara que reclamou da organização, que não podia correr. Ele tinha corrido 6,7 km em 1 hora. Tava praticamente andando. Caminhando. Não é para isso. Ali é 21 quilômetros de corrida. Então, a travessia da ponte, legal. Tem uma exigência, né, de tempo. Tem para participar, para poder... E a exigência é mínima também, como tem a corrida. Só que lá ninguém vai te recolher, não, mas vai... Não, tem ponto tem de também... corte, 3 pontos de corte. Então, se eu tenho horário para passar em cada... Senão eu não posso subir a montanha, porque eu não posso passar a noite lá. Ah, legal. Vamos saber disso agora aqui. Próximo bloco, então. Vamos lá, 8h02 em Campos. Aqui na Folha FM, Folha no Ar desta sexta-feira, em alta velocidade. Conversando aqui com a Tininha Moll, ela é advogada, procuradora do município de Campos, e a parte mais importante do currículo é atleta de trail run. Vou tirar esse negócio de amador, que isso aí desvaloriza a pessoa. Tá quase se matando lá para treinar, para correr. O cara veio aqui, cara, amador, pelo amor de Deus. Ela é atleta de trail run, corrida de montanha, né? Então é um desafio muito, 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 muito bacana. Depois eu vou procurar, acabei me esquecendo aqui, mas a gente conversou, vou achar aqui os comentários lá do seu fã-clube, que é gigante. Tá lá na postagem da Folha. Voltamos já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e também de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da nossa região.